Como se prevenir dos rompimentos falsos da M200 e então pegar as melhores operações, identificando as que realmente são interessantes como rompimento da M200. Esse é o assunto do vídeo hoje, onde eu vou mostrar essas técnicas aí, detalhes para vocês. Como sempre, muitos detalhes aí nos vídeos, né, pessoal, para você então melhorar a consistência. Afinal, eu sou um Sena Trader profissional há 18 anos no mercado brasileiro e venho com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido por obviamente de centenas de operadores que já apenas com os meus vídeos melhoraram e continuam melhorando a consistência. Você pode estar também presente comigo aí todos os dias na Masterclass, assinando um dos planos, né, pessoal? Um dos planos aí na Masterclass, onde estão incluídas as apostilas. E você pode ficar comigo de 8h50 meio-dia, onde eu mostro os movimentos do índice do dólar das ações, né? Movimentos esses que agora, né, são colocados aqui diariamente no meu Instagram. Se você ainda não faz parte aí da comunidade do meu Instagram, faça. Né? Eu venho colocando aqui os setups que eu venho falando na Masterclass. Então, nesse dia, por exemplo, 100% de acerto aí nas operações, né? Esse dia 27/9, tá? Mostro aí na semana o que aconteceu nos meus stories também. E se você que não tiver dinheiro, você pode participar aí do Sena Cash. Então está aberto aí a temporada do Sena Cash. É uma nova mesa proprietária, diferente das demais, ok? Todos os detalhes estão no Instagram aqui, se você quiser ser financiado por mim, ok? Bem interessante para você, então, aferir os seus lucros tão sonhados aí no nosso mercado, certo? Muito bem. E o que nós temos, então, para hoje, né? É a questão dos rompimentos falsos da M200, certo? Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui a questão aqui das barras elefantes de ignição, né? Que os rompimentos, como acontecem os rompimentos aqui, como dá para entrar, né? E etc. Né? Então, se você já conhece o canal, você sabe que várias vezes eu falei sobre a BE de ignição aí. Né? Você viu que essa BE de ignição aqui, que é uma BE de ignição, tá? Ela acabou fazendo um rompimento falso, né? Certo? Ok? E essa aqui foi. Tudo bem. A primeira coisa que você vai falar assim, poxa, Sena, mas essa aqui era muito melhor, né? Tanto é que, porque essa tem muito mais compradores, não é essa a ideia? Tá? E essa aqui, dá pra ver que é uma barra elefante de ignição, mas ela é metade do tamanho. Fala, poxa, essa aqui foi e essa aqui não foi. Quer dizer, aquela ideia que tem muitos compradores e por isso vai no mercado brasileiro, ela não funciona, né? Ela não funciona muito bem. Tanto esse é o exemplo prático, né? Essa aqui é uma barra elefante de ignição grande, quer dizer, realmente tem muitos compradores, teoricamente, né? E eles não conseguiram segurar. Quem comprou aqui, né? Okay? Quem comprou aqui acabou sendo estopado, certo? Porque você coloca o stop abaixo da barra elefante. E ela rompeu a 200. E você até pode falar assim, poxa, Sena, mas olha lá, eu fiz exatamente o que você sempre explica aí nos vídeos, né? A M20, né? A M20 inclinada, tá? A favor, inclinada a favor, né? Que é indispensável, deixa eu colocar em maiúsculo aqui, né? Inclinada a favor, ok? Então, assim, é bem interessante, certo? Ela precisa estar a favor do movimento, então você vê que barra elefante de alta ela precisa estar altista, e é o que aconteceu, ok? Ela tem os outros parâmetros também, que além da M20 inclinada, que eu acabei tirando aqui, né? Deixa eu deixar aqui, M20 inclinada, M20 inclinada, a favor da barra, ok? Você tem o rompimento das três médias, não é isso que você aprendeu comigo? Rompimento das três médias, tá? Rompimento das três médias, ok? Quer dizer, você tem M20 inclinada a seu favor, a favor da barra, M20 altista, tá? Ascendente, você tem uma barra elefante de ignição, altista, e você tem o rompimento das três médias, tá? Ou seja, você tem todos os indícios aqui de uma barra legal,
tá? E acabou acontecendo um rompimento falso. Até deu um violino. Né? E essa aqui, ela tem a mesma coisa também, a M20 está inclinada. Né? E ela rompe as três médias, tudo bonitinho. Quer dizer, essa e essa, visualmente, estão iguais, né? Do que eu já expliquei. E tem ainda essa parte subjetiva, né? Essa parte aí que é a ensinada, que o fato de você ter essa barra grande aqui mostra que tem muitos compradores aqui. E essa também é uma barra grande, mas ela não mostra que tem tantos compradores quanto essa. Então, teoricamente, seria essa aqui que teria. Tá? Até mesmo porque ela tem a mesma situação. A M20 inclinada, está rompendo a 200, essa aqui é a M20 inclinada, a M20 rompendo a 200 também. Então, teoricamente, as duas teriam a mesma ideia. Aliás, na verdade, elas têm a mesma ideia. E essa aqui ainda tem a ideia que tem mais compradores aqui. Essa foi falsa, essa deu certo. Muito bem. E aí? Quais que são os diferenciais, então, finalmente? Vamos lá. Preste bem atenção nisso aí, tá? Para você se prevenir aí desses rompimentos falsos. A primeira ideia, esquece a ideia que tem muitos compradores aqui, essa é melhor que essa. Esquece. Esse é um exemplo que essa ideia não é verídica para o mercado brasileiro, principalmente para o mini índice. Esquece isso. Ou seja, uma barra grande aqui, tá? Ela pode ser bem menos eficiente do que uma barra menor aqui, tá? Então veja bem, a primeira coisa que me impede de entrar aqui, eu e os meus alunos, inclusive nós não entramos aqui na Masterclass, é o tamanho desse stop. É a primeira coisa que você tem que saber, tá? Porque o stop de uma barra elefante é abaixo da barra, ok? Esse stop tinha nada mais, nada menos que... Ó, deixa eu tirar aqui, colocar, né? Nada mais, nada menos que 650 pontos. O ideal, tá? São 400 pontos, ok? 400 pontos aí, né? É o ideal para você trabalhar. Pode trabalhar um pouquinho mais? Pode trabalhar um pouquinho mais, sim. Mas o ideal é você trabalhar aí com os 400 pontos, tá? Essa é a primeira coisa. A gente chama isso de stop proibitivo. Então, barras elefantes que tem stop proibitivo, para mim impedem. E bitivo. As barras elefantes que têm stop proibitivo, para mim já impedem de uma entrada ilegal, tá? Impede uma entrada legal. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi barras elefantes assim com stop proibitivo que vão embora também, certo? Então, assim, nesse caso, o stop proibitivo me impediu de eu entrar na operação. Me impediu de entrar na operação, assim como meus alunos. Então, nós fomos salvos aqui para a questão do stop proibitivo, certo? Isso é um fato importante aí, que nós não entramos por causa disso. Porém, como eu disse, já vi barras grandes assim que elas realmente foram, tá? Então, assim, como realmente diferenciar esses rompimentos falsos? O que eu quero dizer é que, e se eu tivesse uma barra aqui de 450 pontos, que praticamente é a mesma coisa, se eu tivesse uma barra de 450 pontos, tá? Por que eu também não entraria nessa operação? Ok? Porque eu não entraria nessa operação. Então preste bem atenção. Quando eu tenho uma barra elefante grande, eu também ensino meus alunos a não entrarem devido ao tamanho do stop. Então, stop proibitivo eu não entro. Tudo bem. Agora, e se não tivesse stop proibitivo? Eu estou falando com vocês que eu continuaria não entrando nessa operação. Tá? Por quê? Eu continuaria não entrando nessa operação. Por um detalhe super importante, muito importante aqui no Brasil, tá? Que nós temos a questão aqui da inclinação da média móvel de 200. Percebe que ela vem inclinada, tá? Nesse momento, inclusive, como o gráfico aqui já está pronto, não está transparecendo tanto. Mas principalmente se você colocar o gráfico aqui, ó, você vai ver que realmente nessa hora a média móvel de 200 estava inclinada. Quando a média móvel de 200 está inclinada, quanto mais inclinada até pior, existe uma possibilidade,
Existe uma possibilidade dos preços ficarem fazendo ruído entre a 200 e congestionar entre a M200 inclinada. Isso acaba levando o stop aí das suas operações, certo? Então, quando você vê um rompimento da M200, mas a M200 está inclinada, você já fica em dúvida aí se realmente vai ser interessante aí fazer as operações, tá? Porém, aí você fala assim, poxa, Senna, mas tudo bem, eu entendi, ok? Eu entendi, tá? Mas aqui ela continua inclinada. Ela continua inclinada. Ela não mudou muito em relação a esse ponto. E aí? Por que você entraria nessa? Só porque é a questão do stop? Mas e se fosse um menor stop, como você mesmo disse? E se fosse 450 pontos aí? Você falou que não entraria também. Qual que é a diferença? Tá? Qual que é a diferença? Tá, tudo bem, eu entendi que você não entrou porque o stop estava alto. Mas se fosse menor? Você falou que também não entraria. Por que que você não entraria e entraria nessa? O detalhe está não é a M200 não está inclinada? Tudo bem, na hora que você rompe a M200 inclinada, normalmente o primeiro rompimento dela, quando ela está inclinada, ela falha. Tá? Ela falha. Aí ela vai fazer justamente a ondulação, até chegar num tempo que ela vai romper. O conhecimento desse tempo que eu ensinei na Masterclass é que gera o trade essencial aqui para você, o trade de maior gain aqui para você, sem você tomar loss. Então, o detalhe está na observação da M200 inclinada. Principalmente, pessoal, quando nós estamos tratando de futuros. Isso acontece muito em futuros, acontece menos em ações, mais em futuros. Ou seja, nas ações você deve pensar nessa questão da M200 inclinada como assim menos importante, mas nos futuros essa M200 inclinada é sim bem importante. Então você observa se ela vai estar inclinada, se ela começa a oscilar um tempo, aqui você deixa um tempo acontecer, nesse tempo você tem então a possibilidade de outro rompimento. Então o detalhe é, espera, esse primeiro rompimento da M200 com a M200 inclinada, tá? Ele tende a falhar, tá? Depois de um tempo tende a funcionar. Qual que é o tempo ideal, Senna? Esse tempo ideal está descrito aí nas apostilas e eu ensino na Masterclass. Por isso que os meus alunos obtiveram um gain aí fantástico nesse dia, porque pegaram aí todo o movimento. Observe que esse foi o movimento do dia, enquanto esse aqui foi o stop. Imagina você tomar um stop aqui de 600 pontos, tá? Ao invés de você pegar essa operação que dá aí 2 para 1, né? Uma operação aqui que tudo bem que você não vai pegar tudo, né? Você vai pegar pelo menos um 2 para 1 aí do operacional. Esse operacional tem uns 350 pontos mais ou menos, ou seja, você pega uns 700 pontos, quase 400, né? Você pega aí 2 para 1 aqui, por exemplo. Tá? Então são esses detalhes, pessoal, esses detalhes que são aí importantíssimos para vocês. Então quando você vem aqui na apostila, né? Você vai ver que a M200 Flat, tá? Ela normalmente impulsiona mais os preços, tá? Com outros detalhes muito mais, né? Outras situações aí importantíssimas aí para então vocês apoiam a M200 Flat aqui, para vocês aprenderem aí melhor do mercado. Bom, eu fico por aqui hoje. Então deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sempre muito importante esse conhecimento para vocês, tá? Mais vídeos virão. Lembrem-se aí de me seguirem no Instagram e participarem. Se você não conhece o SennaCash ainda, me manda uma mensagem no direct. Eu e minha equipe vamos responder a você aí como que funciona a nova mesa proprietária. Então é isso. Abraço a todos. Mais vídeos virão. Show? Sempre show.